Uma boa noite em nome de Jesus. Boa noite mesmo. Alegria grande de estarmos aqui reunidos nessa noite para refletir, para cultuar o Senhor. E um tempo para refletirmos sobre os desafios que a vida presente nos coloca a cada instante. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu quero convidar você a ficar de pé mais uma vez. Vamos fazer esse exercíciozinho. João, capítulo 10, versículo 10. Nós lemos o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Vocês podem sentar. Dia 13 de março de 2019, cidade Suzano, no São Paulo, a grande São Paulo, a chamada Cidade das Flores. Ela se tornou então notícia não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, quando houve aquele massacre, 8 pessoas mortas por 2 jovens, um 25 anos, outro com 17 anos, que quando viram chegar a polícia, eles então se suicidaram. Então, um massacre que chocou a todos nós e mexeu com todos os nossos corações. O que fazer diante de uma ameaça dessa? Humberto Wendling, ex-oficial do Exército e também, além de oficial, professor também da Polícia Federal, ele em um vídeo sobre um protocolo de sobrevivência para casos como esse. É claro que Jesus não está dizendo para que a gente viva uma vida despreocupada. É claro que Jesus não está nos dizendo aqui para que a gente não se preocupe com um protocolo como esse que procura salvar vidas e salvar a nossa própria vida. O que eu creio que Jesus está aqui nos dizendo não é não ter mais, mas ele diz, não tem mais apenas aquilo que pode matar o corpo. Temam também e acima de tudo aquilo que pode matar tanto a alma como o corpo. Então é importante a gente pensar sobre este aspecto que, embora pareça que Jesus fale aqui do temor a Deus, quando ele diz, temam antes aquele, ou acima de tudo, ou também aquele que pode matar tanto a alma como o corpo. Jesus, obviamente, está se referindo àquilo que pode produzir, aquilo que pode conduzir a esta morte espiritual, tanto quanto a morte também material. O pastor presbiteriano galês, Matthew Henry, que foi famoso com o seu comentário bíblico, século XVI, ele escreveu a propósito desta palavra de Jesus o seguinte: não os temais, porque eles podem matar o corpo, é a palavra do Senhor. Aqueles que verdadeiramente temem a Deus, não precisam temer o homem. E aqueles que têm medo do menor pecado, não precisam ter medo do maior problema. O que Jesus parece aqui estar nos dizendo e chamando a nossa atenção é exatamente sobre aquilo que não apenas mata o corpo, mas também produz a morte do corpo e da alma. E que está por trás, obviamente, de situações como essa que nós vimos.
Então é preciso que reflitamos também sobre este aspecto, além da importância desses cuidados que devemos ter neste mundo perigoso. Não podemos menosprezar, não podemos deixar de perceber sobre o perigo que representa o pecado. Se o pecado pode matar o corpo e a alma, então ele precisa ser até mais temido do que aqueles que podem matar só o corpo. Então precisamos de um protocolo de sobrevivência que salve a nossa vida e que nos faça ter, sobretudo, uma vivência em abundância, como vimos há pouco na palavra de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, que Jesus nos promete, nos desafia a ter, não é apenas sobrevivência, mas é vida em abundância. Se é importante saber as características e as tendências de um atirador ativo, como neste vídeo ele é colocado, nós também devemos conhecer o pecado e aquele que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo. Há um texto na palavra de Deus, no livro dos Salmos, que faz menção a esta questão. E eu queria ler uma parte dele no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Vocês percebem que há várias palavras aqui que se referem a uma única questão e a um único inimigo. Pecado, transgressão, dolo, culpa, etc. E eu queria rapidamente então que a gente entendesse um pouquinho o que é pecado. Quem é esse inimigo a quem devemos temer, que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma? A primeira palavra que aparece no Salmo 32 é esta, é pechado, hebraico. Ela significa na sua raiz rebelar, transgredir ou estar rebelado contra. Pecado então é rebelar-se contra Deus e a lei de Deus. É transgredir a lei de Deus ou a sua vontade. A segunda palavra que aparece é ratá, ainda no verso 1. Significa na sua raiz errar o alvo ou o caminho do correto e do dever, afastar-se do caminho. Pecado então é errar o alvo que Deus estabeleceu para a nossa vida. A terceira palavra é avon, versículo 2. Ela significa na sua raiz dobrar, torcer, distorcer e perverter. Então observem que pecado é distorcer o que Deus quer e manda. A quarta palavra deste texto, deste salmo, é a palavra remiar. Está no verso 2. Significa enganar, iludir, desencaminhar, agir traiçoeiramente. Então a gente percebe que há aqui no pecado um aspecto social, relacional. Vejam, portanto, que há vários aspectos aqui envolvidos no pecado. O Novo Testamento traz algumas palavras, mas 4 palavras que descrevem o que é pecado. 1 João 3,4 diz: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. A palavra grega no Novo Testamento é anomia, anomos, negação da lei. E que lei é esta? Da lei de Deus. Pecado
é desobedecer à lei de Deus. O segundo texto, no Novo Testamento, é 1 João capítulo 5, 17. Toda iniquidade é pecado. E aqui iniquidade traduz o termo grego adikia. Pecado é fazer o que não é certo, o que não é correto. Mas a gente perguntaria, e quem vai nos dizer o que é correto? Porque muitas vezes a nossa mente diz que o que é correto é aquilo que combina com o que eu acho que é correto. Obviamente o texto bíblico se refere ao próprio Deus como quem estabelece o que é certo e o que é errado. Tiago 4,17 é um outro texto que diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amartia é a expressão grega. Pecado é não, preste bem atenção nesse detalhe, é não fazer o bem, que se sabe, se deve fazer. Pecado, portanto, é omissão. Aquele momento quando Pilatos lava as mãos diante da morte de Jesus, ele está pecando. Lavou as mãos. Omissão. E finalmente, Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Diacrisis é a palavra. Pecado, então, é fazer algo na dúvida. É fazer algo que não provém da fé. Eu não sei se isso é certo ou errado, então eu vou fazer assim mesmo. Alguém já disse, na dúvida, não ultrapasse. Vocês observaram que aqui nós encontramos pelo menos 8 conceitos diferentes sobre o pecado. O nosso maior inimigo é, na verdade, um inimigo que se disfarça e se desdobra em diversas faces. Daí, meus amados irmãos, o grande perigo que ele representa para todos nós. Como dissemos, ele pode matar tanto o corpo como a alma. Ora, entendendo um pouquinho só do que é pecado, nós precisamos então rever aquilo que dissemos no início. Sem o cuidado com o espírito, o corpo apenas sobrevive. Mas Jesus, como eu disse antes, não veio apenas para que sobrevivamos. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. É por isso que precisamos, portanto, de um protocolo de sobrevivência que salve a nossa vida e que nos faça ter uma vivência em abundância. Eu aprendi com este protocolo de sobrevivência física também aspectos que podemos relacionar. Portanto, pensemos aqui em correr, se esconder e lutar. Primeiro aspecto, portanto, é corra. O segundo é se esconda. E o terceiro é lute. Vamos ao primeiro. Corra do pecado. Interessante, em 2 Timóteo 2:22, a Bíblia fala exatamente isso. Foge também das paixões da juventude. E não só da juventude, mas as paixões também da idade adulta. Em 1 Timóteo 6:11, Paulo escreve: mas tu, ó homem de Deus, foge, corre dessas coisas. Que coisas são essas? O que Paulo escreve a Timóteo, neste capítulo 6, a partir do verso 1, é o amor ao dinheiro, a cobiça, a soberba, as contendas de palavras, as porfias, as invejas, as brigas, as difamações, as suspeitas malignas. O que Paulo está dizendo então a Timóteo, neste protocolo de não apenas sobrevivência, mas vida abundante, combatendo este inimigo das nossas almas, mas também do nosso corpo, corre, foge do pecado. 1 Coríntios 6:18, Paulo escreve: fugir de toda a imoralidade. Há na Bíblia a descrição de um homem que
na sua própria vida, demonstrou esse aspecto do protocolo de vivência em abundância. José do Egito. Quando levado à casa de Potifar, lá no Egito, ele foi colocado como uma espécie de mordomo, de responsável, de administrador de todos os bens de Potifar. Mas a mulher de Potifar, diz a Bíblia, colocou os olhos sobre José. E tentou, portanto, seduzir José. José resistiu. E olha o que a Bíblia diz em Gênesis 39, 12. Então ela o agarrou pelo manto, dizendo: deita-te comigo. Mas ele, deixando o manto nas mãos dela, fugiu. Correu e saiu para fora. Corra, foge do pecado e da aparência do pecado, mesmo que seja para perder a sua capa. José nos deixa essa grande lição. Foge do menor pecado, se é que existe pecadinho e pecadão, e você não precisará ter medo do maior problema, disse Matthew Henry. Em caso de grande perigo, os discípulos de Cristo podem sair do caminho do perigo, embora não devam sair do caminho do dever, escreveu o mesmo autor e comentarista. Então, o primeiro aspecto desse protocolo é esse: corra. Às vezes, alguns se acham muito fortes, não é? Diante dos perigos e das ameaças do pecado. Se acham fortes. E aí é que está o perigo. É aí que reside o maior perigo. Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo alemão que enfrentou o nacionalsocialismo alemão e morreu enforcado, ele escreveu um livrozinho muito importante chamado A Tentação. E ele diz algo muito interessante: a tentação deve nos encontrar em total humildade, mas na certeza absoluta da vitória. O que Dietrich Bonhoeffer queria dizer com isso? É que a gente não deve se achar muito forte diante do pecado e dizer: ele não me alcança. A recomendação bíblica é: corre! Foge. Segundo aspecto deste protocolo de sobrevivência ou de vivência em abundância, enfrentando esse inimigo das nossas almas, mas também dos nossos corpos, é: se esconda do pecado. Não se esconda no pecado, mas se esconda do pecado. Evite situações e lugares onde ele possa estar em vantagem sobre você. Jonatas, por exemplo, filho do primeiro rei de Israel, Saul, ele era amigo de Davi. E Davi significou, ou passou a significar em determinado momento na vida de Saul, como uma ameaça ao seu trono, ao seu poder. E Saul passou então a perseguir Davi. Ora, Davi poderia dizer: mas eu sou forte, eu enfrentei o gigante Golias, eu posso muito bem enfrentar Saul. Mas sabe o que ele fez? Jonatas recomenda a ele assim em 1 Samuel 19:2. E Jonatas advertiu a Davi dizendo: meu pai busca a tua morte, fica portanto de sobreaviso amanhã de manhã, procura o teu refúgio e esconde-te. Esconde. Como eu disse há pouco, a tentação deve nos encontrar humildes, mas na certeza absoluta da vitória. Essa humildade é que nos faz reconhecer que somos sim susceptíveis a cair no pecado, em todos aqueles 8 aspectos que mencionamos há pouco. Nos aspectos pessoais, nos aspectos do nosso relacionamento com Deus, nos aspectos do nosso relacionamento com os outros. Raabe escondeu os mensageiros
do povo de Israel e de Josué, que Josué tinha enviado a espiar a terra prometida. Escondeu. Obadias escondeu 100 profetas e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Eles estavam escondidos da famigerada Jezabel, a rainha má, esposa de Acabe, que perseguiu e matou os profetas e muitos profetas do Senhor. Não há vergonha em se esconder, pelo contrário, aí há consciência do verdadeiro perigo que nos leva muitas vezes a nos esconder. Sem complexo de heróis ou de super crentes, nos escondamos do pecado. E a melhor forma é aquela que o salmista nos diz no Salmo 143, 9. Ele diz: livra-me, ó Senhor, meus inimigos. Fujo para ti, para me esconder. Vamos nos esconder nos braços do Senhor. O terceiro e último aspecto do protocolo é lute. Então o primeiro é corra, o segundo é se esconda e o último é lute contra o pecado. E enquanto aquele autor nos falava, aquele policial nos falava de que eles não devem ser subsequentes, ou seja, você deve escolher um destes como opção a partir da situação. Eu diria que aqui é preciso que eles caminhem juntos. Corra, se esconda, lute. Romanos capítulo 1, 32 diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que a gente encontra aqui nesse texto de Romanos, e que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção, é que há muitas vezes, mesmo em nós, não a prática do pecado, mas a aprovação. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Irmãos, nós fomos também chamados para combater tudo aquilo que foge do alvo de Deus para as nossas vidas e para as vidas dos seres humanos que nos cercam. Agora, a grande pergunta é: que armas podemos e devemos usar neste combate do pecado? Aí está uma grande questão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós não usamos armas da carne, mas usamos armas espirituais. A oração, a santificação, a comunhão com Deus, com Cristo e com a igreja. Estas são armas poderosas que podem nos ajudar neste combate contra o pecado. Porque andando na carne, diz Paulo, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, nos fala da armadura espiritual, que pode nos fortalecer, e ele começa exatamente assim, em Efésios capítulo 6, verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, tomai toda a armadura, e ele então vai descrevendo a armadura, a salvação, a fé, o escudo que é a palavra de Deus, os pés na preparação do evangelho da paz. São armas espirituais que podemos usar no combate contra o mal. Corra, se esconda
lute. Não menospreze o inimigo do nosso corpo e da nossa alma. O pecado pode matar o corpo e também a alma. Que nós possamos, portanto, em nossa vida cristã, viver assim. Corra, se esconda, lute. Que Deus nos abençoe. Amém.